estruturar uma jornada de compra? Esse é o tema que a gente escolheu para conversar, e hoje nós temos aqui o Porcino, Zé Antônio Porcino, um grande parceiro, né, nessa jornada de coaching, de marketing digital, transformação digital, telecoaching, e o Vasco Fleury, esse companheiro de 40 anos, né, na vida aí que a gente está juntos, tanto no lado pessoal, cônjuge, como também no lado profissional. E cada vez mais eu estou trazendo o Vasco para essas conversas, porque ele traz também uma bagagem que, de alguma forma, pode contribuir, né? Compartilhando mais para contribuir para o nosso, em alguns estiva, porque ela dá para nós uma visão de um caminho que o consumidor percorre. E vejam que a gente não usou a palavra como estruturar uma jornada de vendas, porque o processo mudou. E a gente vai entender qual foi o paradigma que fez, o principal paradigma de mudança que aconteceu, porque se a gente não entender esse paradigma, a gente continua fazendo as nossas ações baseadas naquele conceito de vendas, né? Então, a ideia é, primeiro, entender o que é inbound marketing, né? O inbound marketing é um conceito novo, porque antigamente no outbound, a gente divulgava os nossos serviços e produtos, divulgava os benefícios desses serviços e produtos, e o jogo mudou, mas mudou estrategicamente. Então, assim, ó, quando a gente pensa em inbound marketing, é a estratégia de marketing com técnicas cuja base, o foco, a atenção central está no conteúdo que a gente consegue entregar de forma não intrusiva, não de cara, né? A gente vai fazendo isso dentro de uma estratégia, dentro de uma jornada, como a gente costuma falar, para atrair esses potenciais clientes, clientes, inclusive, que nem sabem muitas vezes que têm determinadas dores, elas não percebem, não têm consciência disso. Então, com esses conteúdos, a gente pode despertar o interesse e despertar aquela noção de que eu preciso disso, eu estou com esse problema, né? E orientá-los em cada etapa do funil de vendas, é um outro conceito já também dentro dessa nova forma de entender o marketing do inbound, ou aqui, eu até, dentro do conceito do inbound, eles chamam de funil de vendas, mas eu gosto mais de falar funil de compras, né? Porque é um outro conceito. É um modelo estratégico de consumo do percurso. Que o pessoal, por exemplo, tinha 20 vendedores, cada um com carro, os caras saíam para vender, certo? O cara que ficava lá, o gerente no final do período, pô, o João vendeu mais que o José, mas você não sabia efetivamente o que o cara fazia. Então esse conceito é muito antigo. Está ali na rede de pesca, o marketing passa para o vendedor. Então, em vez do cara ter 200 vendedores, ele passou a ter 5. Não sei se você está entendendo. Tá certo? Então, o vendedor, ele passa... Eu acompanhei muito isso na indústria de... Eu divulgo, negocio e fecho as vendas. Então, assim, para empresas ou para movimento estratégico que você vai fazer usando esse novo modelo, né, que é o inbound, a gente tem aqui, então, primeiro, produção de conteúdos para atrair esses a visitar esse material. E a estratégia fundamental, que é a gente fazer com que esses visitantes, eles sejam atraídos e virem leads, que são e-mails, começa a ficar um pouco mais no tete-a-tete, ele construindo essa relação, para que, durante esse processo de relacionamento, ele se torne um cliente fazendo a compra. Qual foi o seu grau de satisfação com esse serviço, com esse produto? E a palavra-chave, ou a mensagem-chave. Você indicaria para amigos e para parentes? Né? Então, se ele dá entre 9 e 10 o score, e indicaria para parentes e para amigos, ele virou um promotor. Então, hoje, nós, dentro desse movimento estratégico de inbound, a gente trabalha para atrair um número grande, depois tornar esse número grande visitante, e aqui nós temos que ter uma engrenagem para fazer com que eles virem leads. Eu preciso saber o e-mail deles, porque senão ele visita, vai embora, eu nem sei que ele passou pelo conteúdo que eu estou disponibilizando nas redes. E com isso, criar um mecanismo de relacionamento para que ele vire cliente e, mais do que cliente, ele esteja no nível de satisfação
como um promotor, ou seja, ele vai indicar. Né? Uma parte grande dos cursos que eu faço, dos coaches que eu realizo, vem dos promotores, pessoas que tiveram boas experiências e acabam sendo aquele boca a boca mesmo, né? Pessoas que são... Mas eles são mais do que boca a boca, porque hoje eles acabam sendo... Porque o boca a boca é aquele promotor que fala com aquelas pessoas que são os pares, muito próximas. Os promotores hoje, colocando um link do curso que ela está fazendo, botando lá um depoimento, ela pode atingir várias pessoas do relacionamento delas, né? Próximo ou pessoas que já seguem elas. Então, assim, é um conceito bem bacana, precisa ser entendido em termos práticos, porque a gente entrou há uns 4, 5 anos atrás para entender um pouco mais, estudar um pouco mais a questão do marketing digital, acompanhando o movimento da Resultados Digitais, que é uma das melhores empresas que tem uma ferramenta forte, que é a RD Station, onde, através do mecanismo dessa ferramenta RD Station, a gente faz a captação de leads, a gente faz o relacionamento através dos e-mails, né, campanhas de e-mail marketing, a gente faz, constrói landing pages, que são mecanismos onde a gente vai atrair e caçapar, né, esses leads para dentro do nosso banco de e-mails, tá bom? E aí, a gente tem aqui, mais uma vez, a visão da jornada do consumidor, olhando para as etapas que ele vai, de alguma forma, percorrer se nós montarmos direitinho o nosso sistema de comunicação, né, de distribuição de conteúdo, respeitando essas etapas. Então, aqui, o primeiro é o aprendizado descoberta, porque, por exemplo, eu quero vender agora, eu estou querendo vender telecoaching. Tanto cursos de telecoaching, palestras de telecoaching, e agora também uma ferramenta de telecoaching que é a AE Solution, né? Que é uma plataforma onde nós fazemos os atendimentos online, com tudo organizado dentro dessa plataforma. Então, assim, eu preciso saber, então, como é que eu vou fazer para ajudar esse consumidor a chegar a consumir um desses 3 produtos, ou um desses 3 serviços, né? Primeira coisa ele nem sabe que existe plataforma AE Solution no mercado, né? Ele nem sabe que existe, ele não sabe para que serve, e ele não sabe que ele pode, se ele for um coach, principalmente, ser beneficiado, né? Então, eu preciso começar a construir uma comunicação, conteúdo, falando sobre esse mundo digital, o quanto você ter um material digital ou se preparar para atender de uma forma digital, estou falando para o coach, tá? Eu poderia também falar para o coach como um diferencial competitivo. Olha, aqui você vai ter os seus relatórios todos digitalizados, todo o material que a gente fez durante o processo de coach, mas eu estou falando com esse público aqui que é o coach. Então, quando eu vou eleger um assunto, sabe, Porcino, a gente já elege o assunto com uma intenção, né? Então, para cada um dos serviços e produtos, eu vou eleger eu vou definir um conteúdo para aquele público, porque aí eu vou definir para ele como é que ele vai, eu chamar a atenção dele para aquele assunto que, coisas interessantes, para poder ele começar a descobrir que existe que existe isso no mercado, que isso é algo que pode solucionar uma dor que ele tem grande, de organizar tantas informações durante uma sessão de coaching, e que isso pode ser para ele um diferencial competitivo. Ok, aí ele começa o quê? A acompanhar, mas ele só vai começar a acompanhar se eu, nesse momento em que eu estou fazendo essa apresentação, ou atraindo ele nesse primeiro momento da escala, né, das etapas, criar um mecanismo que eu possa entender que ele chegou dentro desse assunto, deixou o e-mail dele, e aí eu posso o quê? Começar a me relacionar com ele. Então, reconhecer o problema, então eu começo a dar um pouquinho mais de detalhes sobre, né, essa etapa do problema que ele está vivendo. Ele começa a reconhecer que ele tem esse problema, que ele pode ser que ele fique apenas assim curioso com o assunto. Aqui ele começa a ver, isso aqui é um problema que eu tenho.
Aí eu considero que existe uma solução para esse meu problema, o problema do consumidor, né? E nós somos a melhor opção de compra para ele, porque eu preciso mostrar que ele pode encontrar até outras opções no mercado, mas com a base de fundamentação que a gente está oferecendo aqui, ele não vai encontrar, né? E com a flexibilidade também dele conseguir colocar materiais dele próprio. Até chegar a decisão de compra, ele comprou, ele decidiu, né? E a retenção e fidelização, ou seja, aquela etapa onde a gente vai, de alguma forma, fazer tudo direitinho para que, ao final, a experiência dele seja tão positiva, nota 9, a fazer a promoção do nosso serviço, do nosso produto. Basicamente, essa visão da jornada do consumidor nessas 5 etapas. Um pouquinho só. E isso que a Suzy está falando é tão importante desde lá do início. Por quê? Porque imagina só, ela já definiu o que eles chamam de persona, né? Ela já sabe que para quem ela quer vender isso são coaches. Isso é tão importante que na hora que ela começa a escrever artigos, gravar vídeos, podcasts, etc. e tal sobre isso, imagine que ela vai impulsionar isso no Facebook, no Telegram, no Google. Ela tem que saber, porque eu não sei se você já fez impulsionamento no Google, no coisa, mas assim, quando você entra lá, fala assim, ó, eu quero grupos de coaches formados de tantos clientes, de tanto a tanto, que ganhem tanto. O Google, senão você fica vendendo um troço genérico, entendeu? Então é assim, ó, você bota lá no Google, olha, eu quero impulsionar esse mês R$100, né? R$100. Aí ele faz aquele leilão. Às vezes o impulsionamento custa 2, custa 3. Às vezes você consegue, por exemplo, 50 impulsionamento. Aquele negocinho vai aparecer de um blog que ela fez, de um post que ela fez, de um podcast que ela fez. Vai aparecer para alguém que está dentro daquele perfil. Se ela não lá, isso que é importantíssimo, né? E o que você está fazendo, Vasco, é antecipando algumas coisas, mas é bacana para a construção. A construção é um raciocínio que a gente estabelece desde o início, desde você começar a decidir qual é o tema do podcast e se você vai usar outros formatos também. Porque, de repente, você vai ver, Cursino, que um roteiro que você fizer bem feito, você transforma em áudio, em vídeo, em artigo, né? Especialmente com todo o material que temos de conteúdo. Avançando um pouquinho mais... Só dando um pitaco agora, esse material desse case que eu comentei com você, do podcast que foi lançado hoje, ele existe em vídeo, ele existe no blog e ele existe agora no podcast. Então, vem casar com aquilo que vocês dois estão comentando. O podcast com a sua entrevista, a mesma coisa. Ele está em 3 meios diferentes. Os podcasts das dicas de treinamento estão em 3 mídias diferentes. E se a dica está... Eu estou tentando compartilhar, mas a dica não apareceu aqui para nós ainda. Então, vamos avançar Então, a gente tem essas etapas. Então, essas etapas são para a gente visualizar. Vamos um pouquinho em cima do método das etapas, tá? Então, tem lá. Primeira etapa, aprendizado e descoberta. Então, o que é essa etapa aqui? É para chamar atenção sobre um tema, né? Então, é melhor a gente ter poucos temas, mas todos ligados ao tema que vai levar para uma compra, do que ficar abrindo demais. Segundo, falar sobre o problema. Então, qual que é o tema? O tema é telecoaching nesse mundo de digital, um negócio bem amplo para chamar uma atenção. Qual o problema? O problema é que hoje nós temos muito poucas opções de fazer presencial, a gente ainda não sabe se vai voltar totalmente para o atendimento presencial, e mesmo que mude para o atendimento presencial, a gente está dando aqui uma opção para o nosso consumidor, para o cliente que quer fazer coaching, ele poder escolher, faço presencial ou faço de uma forma online, né, digital. Depois eu vou falar sobre solução. Olha, tem solução, tem um método, é tudo organizado, todo o material que a gente faz para
garantir a qualidade no presencial, a gente replica e adapta para a questão do online, tendo um cuidado basicamente em relação à questão da segurança, que é um dos itens mais importantes aqui para se considerar quando a gente fala sobre o aspecto digital. Depois a gente fala do produto que a gente tem, né? Ou é um curso, é uma palestra, é a e-solution, e vai para, no caso, a gente vai falar sobre o produto e também como é que ele pode comprar. Aqui a gente já vai fazendo uma informação de negociação, até chegar à avaliação, né, da experiência que o cliente teve, usando aqui a ferramenta, o conceito mais top que a gente tem sobre o Net Promoter Score. Vamos dar um exemplo muito simples aqui, tá? A gente tem um cliente qualquer, né? A gente não sabe nem quem é essa persona, ou seja, as características que ela tem, e aquelas pessoas que poderão ser realmente os possíveis consumidores. Então, por exemplo, um médico, ortopedista, ele não vai comprar telecoaching, gente, ele vai comprar telemedicina. Então, eu preciso definir ou entender quem é essa persona. Primeiro, o que eu vou vender para definir quem é essa persona. Inclusive, eu passei para você, por si, um link onde você vai... é uma ferramenta digital que você coloca lá algumas questões que eles vão te perguntando. No final, sai a persona. Sai lá um formulário, um impresso, né? Um impresso não, um formulário onde tem quem é a sua persona. Aí, claro, eu posso, para vender esse produto, usar televisão, que é uma mídia mais tradicional, não é online. Eu posso fazer propaganda nas minhas redes sociais. Se eu tiver o contato, por isso que eu tenho que ter um mecanismo de atrair leads e colocar esses leads dentro de um banco de dados que eu preciso dispor, né? Ele pode escutar, né, o telecoach no rádio, que não é uma mídia digital. Os verdinhos são digitais, os vermelhinhos são offline. E os amarelinhos são aqueles aplicativos que a gente também pode colocar. Aí a gente tem aqui uma negociação, algum contato, alguma coisa um pouco mais... Eu posso colocar aqui no meio uma outra isca, um outro material que eu posso disponibilizar via internet, né, nas redes. Então, eu vou colocando aqui os mail, né, não é e-mail, é mail, os aplicativos até chegar na compra. Quer dizer, se a gente for olhar a jornada de compra de um consumidor, a gente tem que entender que pode ser, quando a gente considera, por exemplo, uma organização maior, né, que ela possa também dispor de mecanismos offline. Eu não tenho recebido mais mails, né, mensagens através de correio mesmo, tradicional. Tudo foi substituído praticamente pelo algumas contas, algumas coisas ainda a gente recebe, mas não é mais comum, né? E isso é para dar uma ideia de uma jornada, mas aqui que é o lado mais bacana da situação, ó. Quer ver? Aqui, ó. Eu desenhei para vocês verem o que aconteceu comigo nesse último mês. Então, vamos supor que eu esteja aqui, e aqui do lado de cá, o Ensino Einstein está vendendo vários produtos. Inclusive, eles estão com uma renda muito alta nas universidades, os cursos que eles estão oferecendo dentro desse modelo de negócio que é transformar o Einstein em uma unidade de ensino, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu não vi nada na televisão. Eles não usaram esse dispositivo offline. Eu enxerguei aqui no Facebook uma chamada para uma palestra gratuita de 35 minutos, onde eu abri, né? Entrei aonde? Numa landing page. Uma landing page é um mini site que descreve o que é essa palestra, para que serve, quem são as pessoas que vão participar. É uma isca, porque no momento em que eu entro e digo quero participar, eu preciso preencher um box onde eu coloco o meu nome e o meu e-mail, né? Alguns perguntam sobre o telefone ou outras informações, se você é empreendedor, se você é médico.
Neste caso, quando a gente quer captar só o lead, é o nome e o e-mail, tá? Aqui eu já caí na rede. Inclusive, a gente estava conversando, eu e o Vasco, que eu já sou uma lead dentro do Einstein. Mas eu não sou ainda uma lead dentro do que eles queriam vender, que era a certificação em transformação digital em saúde, que é um curso que quem pagasse com quase um mês de antecedência pagaria R$ 4.985. Era 5.700 e pouco. Eles deram uma baita de um desconto para capitalizar, né? Para poder atrair e consolidar aí o interesse das pessoas. Vamos ver aqui. Então, o primeiro contato que eu tive com esse tema foi através de uma isca que eles colocaram, onde eles foram e pegaram o meu e-mail. A partir de então, eu tenho todos esses e-mails que eu copiei e colei para poder guardar, para ver, inclusive, os modelos. Eles me mandaram aproximadamente 10 e-mails durante essa... mas, assim, e-mails não querendo vender, mostrando que no curso tem mais essas pessoas. Aqui, eles mandaram um outro e-mail dizendo, convidando para, aqui no caso, foi uma reunião com os coordenadores, foi um webinar também gratuito, 1 hora que a gente ficou online, perguntando como é que era o curso, o que acontece com essas transformações e que se quem não se atualizar. Então, na realidade, olha, eu vi no Facebook, entrei e assisti a palestra. Aqui eles me capturaram eu virei uma lead, né? Eles captaram o meu e-mail, virei um lead deles, onde eles começaram a se relacionar, me mandando vários e-mails, mas vários e-mails que eu mais ou menos calculo uns 10, sem ser chato. Por quê? Porque tudo que eles mandavam para mim tinha a ver com o assunto que me interessava, né? Aí eu fiz a reunião com os coordenadores, se eu já tinha alguma dúvida de investir quase R$ 5.000, né? Aqui nessa reunião eu falei, não, eu vou fazer, aqui eu decidi a compra. E antes de decidir a compra, eles nem sabiam que eu tinha decidido, né? Mas estão vendo que eu estou ali avançando. Como eu tinha um prazo até dia 30 de junho para comprar, nesse valor mais em desconto, eu já acabou aqui, já comprei, já virei cliente. Então, na realidade, agora não tem a última etapa, que é eu cheguei até a decisão de compra. Eu preciso viver essa experiência, uma certificação que vai começar agora amanhã, primeira turma, e a primeira aula vai ser amanhã. Ela tinha um formato presencial lá na Avenida Paulista. Por conta da pandemia, eles optaram em fazer totalmente online. Então, a gente começa amanhã de manhã, a primeira turma, a primeira aula. Então, vai ser de amanhã, que é julho, né, até dezembro, de 15 em 15 dias, 2 dias de 15 em 15 dias, uma sexta-tarde e um sábado de manhã. Sexta-tarde, amanhã, especialmente, eles vão fazer de manhã por conta de uma agenda dos próprios coordenadores, que vão ter que estar juntos, então eles tiveram que fazer uma adaptação e a gente vai participar no período da manhã. Isso aqui é o the best, a gente entender esse conceito do inbound, só que mesmo assim, eu fiquei pesquisando, não, eu vou querer encontrar uma forma mais simples de a gente começar a desenhar a nossa própria jornada. E aí eu cheguei nesse formato aqui, que eu acho que está bem bacana, que é como é que a gente pode planejar uma jornada de compra. Deixa eu ver se eu estou... Deixa eu só... Aqui. Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu vou monitorar, vou facilitar o processo do Porcino. Eu vou fazer o Porcino ser um exemplo para nós aqui, tudo bem? Que é o seguinte, dá para vocês verem aí, não dá? Deixa eu ver só se a gente tem aqui a... Eu não estou vendo aqui a Gica. Eu autorizei a entrada dela, vocês viram, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. O que eu vou fazer com você, Porcino? Eu vou fazer um exercício, tá? Então, pense que esse exercício é para
de alguma forma, provocar em você um raciocínio diferente do que a gente costumava ter quando a gente se propunha a vender os nossos serviços e os nossos produtos. Tudo bem? Bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou te perguntar é qual é o produto e o serviço que você quer colocar nessa jornada de compra? São os meus podcasts. Não, você não vende podcast. Então, você quer que eu já coloque o produto? Eu quero que você escolha um produto. Por exemplo, eu tenho um produto. Eu faço sessões individuais de coaching. Isso é um produto. Tá? Só que esse único produto, eu vendo cursos, formação em coaching. Isso é outro produto. Então, assim, primeira coisa é a gente parar de pensar que a gente vende tudo de uma vez só. Entendeu? Você vai escolher um único produto. De preferência, o produto que dê mais rentabilidade para você. A não ser, Suzy, se me permite aqui, a não ser que seja tipo assim, você vai ter um canal no YouTube de podcasts e as pessoas vão ser assinantes desse canal ou alguma coisa assim, né? Tu vai falar de geral, né? Não sei Mesmo se é isso assim, que você tá Vasco, falando. mesmo assim. É. Porque eu só posso ter um canal e investir nesse canal e dedicar um tempo de pesquisa, elaboração, gravação, divulgação, se eu levar as pessoas para me comprarem alguma coisa. Sem Esse dúvida. que é o engano que a gente tem. Entendeu? A gente pensa assim, a não ser que eu queira ser uma influenciadora. Eu vou botar, chamar. Aí, algumas empresas vão me contratar, vão pagar. Por exemplo, a gente acompanha uma moça que fala a respeito do iPhone, explica uma porção, dá uma porção de dicas. Ela é uma influenciadora, ela ganha grana do iPhone. O próprio YouTube remunera lá, né? Mas não é, eu acho que não é essa do Porcino, né? O Porcino quer vender. Se for, eu vou colocar aqui, Porcino, então o que você quer vender? Eu quero me tornar um influenciador e eu quero ser patrocinado. Tudo bem, eu quero saber o que você está vendendo, Porcino. Senão não dá nem para a gente começar a história. Olha que coisa maluca. Como nós conversamos logo no início, o produto que vai ter o meu foco total agora, porque ouvindo o que vocês falaram agora, os outros eles vão ser ferramentas para poder auxiliar na divulgação. Mas o produto que eu vou estar vendendo agora é aquele que, em conversa com a Gica, a gente desenvolveu, que é o Eu Saudável, Domine Suas Emoções, que é o produto. O que é esse produto? Eles são sessões de coach, que pode ser vendido para grupos ou individual. Essas sessões de coach, nas 3 primeiras sessões, Peraí um pouquinho, vamos poupar. Você perguntou, chutei o balde. Não, eu perguntei, mas eu quero organizar na tua cabeça o seguinte. Uma jornada de compra é um produto. O produto individual é um produto. Porque você vai vender para um grupo específico, para pessoas específicas. Então, assim, esse produto ele pode tanto ser individual como pode ser em grupo. Vamos falar ele como servindo para o grupo. Venda desse produto em grupo. Então, é coaching de grupo. Faz toda a diferença do mundo, gente. Eu cometo esses mesmos enganos também. Né? E estou aqui com vocês aprendendo. Primeiro, eu precisei organizar isso para agora começar a usar isso de uma forma mais... Porque eu tenho feito de uma forma errada. Por isso que eu não tenho... Eu poderia vender muito mais. Eu estou vendendo, mas eu poderia vender muito mais, tá? Então, coach em grupo. Então, vamos colocar aqui coach em grupo. O Eu Saudável é a alimentação. É o nome do produto. Ok. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir. Então, eu vou fazer... A Gica entrou, tá? Hã? A Gica já entrou. Tá ótimo. Bem-vinda, Gica. A gente está aqui no meio do processo. Daqui a pouco a gente já abre um pouquinho para você. Então, vamos continuar. Então, para cada produto, para cada serviço, a gente define uma estratégia. Por quê? Segunda parte que a gente tem que definir é
quem são essas pessoas? Quem são esses grupos? Onde eles estão? Essa parte aqui, que características eles têm? É um grupo dentro de uma empresa, é um grupo que se forma... Porque quando você falou que a Gica, né, faz esse trabalho, ela tem um espaço que ela atrai, ela monta grupos ali, tem pessoas que ela atrai. Ela tem a especificidade dela. Entendeu? No meu caso, foco e contatos já realizados são... eu só não tenho como dizer as idades, porque isso é aberto devido ao segmento de mercado. Mas ele está voltado para clínicas de fisioterapia, odontológica, pilates e para empresas de contabilidade e advocacia. Mas isso ainda não é uma persona. É muito amplo. Não dá para a gente seguir em frente. O que você quer que eu te responda? Persona é as características de quem vai comprar esse produto. Porque a clínica não é a clínica que vai comprar. Quem vai comprar são os clientes daquela clínica. Então, por exemplo, eu quero fazer para clínicas de emagrecimento, então, que as pessoas estejam gordos mórbidos. Então, a gente tem aí o Espaço Sorocaba, vários espaços que trabalham. Então, eu preciso saber o seguinte, quem é este cliente? É a pessoa que já está com a saúde muito debilitada, então, assim, é alguém que está já fazendo um tratamento que senão ela pode morrer. É alguém que está querendo uma qualidade de vida, ou seja, ela precisa perder alguns pesos, dar uma reequilibrada no estilo de vida, vamos dizer assim. Então, assim, Porcino, isso aqui é algo que eu ainda tenho dificuldade de também conseguir fazer, mas, assim, a gente não consegue falar com esse público, escrever para ele, destacar nele um interesse, se a gente colocar uma coisa muito genérica, que era o que a gente fazia dentro do conceito de... Ok. Quando eu falo de clínica, eu estou falando de clínica e fisioterapia, eu estou falando na fisioterapia voltado para o tratamento de saúde. Então, são pessoas que estão em tratamento de saúde. Então, vamos lá. O que é tratamento de saúde? Elas estão com colesterol alto... Não. Dores, problemas físicos... Isso. Problemas de recuperação porque teve um acidente no trabalho, uma coisa e outra. Isso. Esse tipo, não é fisioterapia, personal trainer, essas coisas. Percebe? Então, assim, ó... É tratamento de saúde. E muita gente não consegue se tratar porque a mente não ajuda. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que fazer nessa etapa, e eu estou incluída nela, tá? É usar aquele link que eu te mandei para definição de persona, porque nós temos que ter definido para a gente em primeiro lugar. Para a gente não se perder ao longo do caminho. E a gente se perde ao longo do caminho. A gente tem um trabalho danado para fazer material, conteúdo, mas não fala com o público certo. Entendeu? Então, definindo, inclusive, até dentro dessa segmentação, verificar se dentro desse universo, quem é que está com mais problema? Por exemplo, eu saudável. Se a gente quer trabalhar mais a parte mental, como é que eu segmentaria? Trabalharia muito o tema da ansiedade, né? Eu iria mais para o lado mental mesmo, né? Então, saudável, inclusive, vindo pelo lado que você está falando, a maioria dos problemas que essa clínica tem para desenvolver os tratamentos e obter o resultado mais excelente do que já conseguem é o problema da ansiedade. É o problema da pessoa, em 3 sessões, querer estar curada quando vai demorar 10, 15 sessões, 20 sessões. Então... E aí, para montar uma persona, é muito mais simples. Por quê? Qual é a dor dela? Ansiedade.
qual é o desdobramento dessa dor? Vai para a parte física, vai comer, vai ficar com colesterol, vai ter uma porção de situações. Aí vai desdobrar tudo isso. Isso. Quando a gente vai estudar sobre as estatísticas sobre ansiedade, a população é mais feminina. A população é mais feminina e, para este tipo de nível, provavelmente não é a turma que está com 14, 15 anos, 20 anos, é uma turminha que está um pouquinho mais aqui. Então, assim, exatamente. Esse é o primeiro degrau para a gente fazer a jornada. A gente pode jogar um monte de conteúdo maravilhoso na rede, mas sem coordenar esse conteúdo. Então, eu proponho o seguinte, vamos focar nesse que eu já tenho até entrevistas marcadas para a próxima semana, nessa clínica. O foco são essas pessoas que estão em recuperação e têm que fazer um tratamento forte, saudável. Não vou nem entrar no Pilates, eu vou entrar realmente mesmo em quem precisa trabalhar seus medos e ansiedades para poder encontrar uma cura. E o segmento de idade é da meia-idade para o idoso. Você tem que pesquisar. Você não vai lá conversar na clínica? Você vai perguntar. Mas eu já estive lá. Ah, então tá. Porque, eu já estive lá e trabalhei lá, inclusive. Eu fui um dos diretores da empresa. Tem a persona. Então, a persona você já vai preencher toda. Você já estava lá, você já tem informação. E aí, com essa persona, aqui vai aparecer se é uma mulher, se é um rapaz, qual a faixa de idade. Também o tamanho da dor, porque, por exemplo, a ansiedade, ela tem estágios, tá? O estágio máximo da ansiedade é transtorno de pânico. Transtorno de pânico desestrutura uma família inteira. É muito doloroso. É algo que realmente é assim. Então, quanto mais o problema impactar negativamente na pessoa e quem está ao redor, mais vale. Porque quanto vale ela se livrar desse tipo de situação? Para uns não vai ter preço. E mais, o pessoal que está nesse nível de ansiedade, que é de transtorno de ansiedade mais ligado a pânico, que já é uma questão mais clínica, talvez você tenha que fazer alguma dobradinha aí com um profissional na área da psicologia, talvez não, com certeza. Quando você mostra que tem solução, e tem, inclusive, nos meus casos passados, onde eu trabalhei com pânico, a média de sessões de coaching que eu fazia é de 6 sessões. 6 sessões, para tirar ela daquele quadro de entender o que leva ela para o pânico. Então, assim, a primeira coisa é ter muito claro quem é esse público e você está vendendo para ele o quê? Sessões de coaching coletivo. Tem o microfone aberto. Oi? Está vazando algum som. Fala. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parou. Tá. Ok. Vai lá. Então, voltando aqui, primeira coisa, a gente tem que se debruçar, entender e eu até sugiro aqui que venda só este produto, faça todo o exercício, porque, na realidade, quando você fizer o produto coaching individual e saudável, uma parte grande do que você está fazendo aqui para o grupo vai ser utilizada também no lado individual. Mas vocês vão. Mas o que a gente acaba percebendo? É que nem para fazer o pacote individual juntando tudo, embaralha na cabeça do consumidor. E em algum momento a gente vai se perder aqui na comunicação que a gente vai estabelecer com ele, em termos do material que a gente vai produzir, entendeu? Entendi. Né? Só de ver os outros desenhos está começando a ficar claro o que eu tenho que fazer. Consegue ver? Estou vendo os outros ícones que você colocou aqui. Então, já está começando a ficar claro. Segunda etapa, que é como é que você faz para gerar leads. Desse material todo que você bota na rede, tchum! O que você usa para capitalizar, para transformar essas visitas que eles fazem nesse material que você disponibiliza em e-mail? Eu tenho nos 2 sites os formulários para preenchimento e realmente a venda para que eles cheguem até aí
se interessem, preencham para eu poder gerar leads, não está funcionando. Eu vou ter que revisar essa ferramenta. Isso teu filho poderá te ajudar. Eu pensei muito sobre isso. Nós temos a RD Station. Eu não sei, Vasco está por aí. A gente renovou agora com eles. Quanto foi que você pagou para essa renovação que a gente fez com o pacote mais simples que eles dispõem, né? Você lembra disso? Na realidade, eles têm um pacote... Estão me escutando? Eu estou. Alô? Na realidade, eles têm nós temos um pacote agora que é R$420 por mês. É um pacote de 5.000 e-mails, tá? Na RD. Na realidade, eles têm um pacote que é mais barato que esse um pouco, tá? Que é de, se não me engano, 2.500 e-mails, etc, etc, etc. Porque eles pegam pela quantidade de e-mails para ver a capacidade que você vai ocupar lá do sistema deles, né? É um aluguel lá, tipo um CRM, né? O sistema é um aluguel, né? Mas como assim, o Cursino tem um filho que é meio da área, de repente... não precisa. Exatamente. O que eu gosto do RD é que no RD eu já aprendi a usar a ferramenta, então eu faço as minhas landing pages, mas também não precisa, porque, olha só, pensando em uma solução sem custo, tá? Nós podemos usar o Zoom, desculpe, o Zoom não, o Simpla, para divulgar os nossos serviços e fazer a comunicação e pegar lead. Então, por exemplo, o Simpla, você vai, por exemplo, fazer um podcast, tá? Você já faz isso, né, por cima. Então, assim, ó, vamos supor que você só faça isso, vamos supor, tá? Você vai colocar esse podcast, você vai divulgar ele dentro do Simpla, para que você possa capitalizar. Mas você já tem dentro do seu site. Então, assim, precisa ativar algum lugar, essa pessoa que chegou no seu podcast vai precisar deixar o e-mail. Senão ela não escuta o que você tem para dizer. E aí você não consegue se relacionar com ela. Entendi. Agora, o que eu vejo que é uma coisa muito melhor, muito mais produtiva, tá? Que é assim, ó. Você pode usar o teu podcast sem problema nenhum. Primeira coisa, gente, é a gente pegar isso aqui, ó. Isso aqui tudo, junto com isso aqui também. Peraí, eu desmontei tudo aqui, peraí. Tem que ir de um em um, não tem jeito. Não, dá para fazer o pacote aqui, ó, e vir para cá. Olha só, que interessante. Eu venho e boto tudo aqui, ó. Para você fazer um podcast, você não tem que fazer um roteiro do que você vai falar? Sim. Então, você já tem um artigo. Tá? Esse artigo é o roteiro que a gente tem, que pode servir para um e-book, dando mais exemplos, fazendo um pouco mais de, né, conteúdo. Você já está transformando em podcast. Você pode, com este mesmo material, fazer uma live, fazer aqui um infográfico, que é um resumo. O infográfico é um resumo de uma forma gráfica, né? Por exemplo, hoje eu fiz um infográfico dessa jornada de compra do consumidor. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu posso disponibilizar uma ferramenta, então estou falando sobre ansiedade, eu mostro lá como é que a pessoa pode avaliar como é que está a ansiedade, um questionário, uma roda da ansiedade. Eu posso transformar num vídeo, né, para divulgar isso no YouTube. Eu posso colocar uma tabela, um teste gratuito. Faça aqui o seu teste comigo de uma avaliação inicial gratuita. Posso transformar isso numa palestra, numa mini palestra. Posso transformar isso numa planilha, né, se eu quiser usar isso como um recurso de divulgação. Eu posso, por exemplo, pegar uma porção de pesquisas. Aqui a gente está falando sobre a questão do... Deixa eu baixar um pouquinho, senão ele não chega. Conteúdos. O que está escrito aqui? Série de conteúdos. Série de conteúdos. Então, por exemplo, uma vez eu escrevi sobre esporte, então eu peguei 10 TED.com só falando sobre esporte. Então, eu fiz um e-mail marketing e mandei. Mas eu poderia ter gravado uma live sobre esse tema e poderia, por exemplo, ser feito um infográfico sobre as principais ideias das 10 principais TED.com que falam sobre esporte, né? Então, assim, na realidade, você está usando só um meio, que é o podcast. Mas você está tendo pesquisar, organizar isso dentro de um roteiro, e gravar,
é um conteúdo que você pode replicar para todas essas outras situações. Percebe que coisa interessante? E aí tem um detalhe, Entendi. Suzy, só para dar um pitaco aqui, aí tem um detalhe muito importante sob o ponto de vista prático, que é assim, ó, se você está lançando alguma coisa que você não é reconhecido no mercado como uma autoridade naquilo, exemplo, né? Às vezes você tem que fazer, para pegar esse lead, né? Você tem que fazer alguns passos, né? Você começa a escrever sobre uma coisa, você começa a ver que aquilo tem Ibope lá no Facebook e tal, aí você grava um vídeo sobre aquilo, só porque o cara, para entrar no vídeo, tem o lead ali, né? Por exemplo, nós fizemos quando a gente entrou na RD, a gente fez uma estratégia para a Suzy, junto com os consultores da RD. Aí botamos um passo a passo. O que acontecia com a Suzy? Como a Suzy já tinha uma mídia, trabalhou com esporte, já tinha uma certa autoridade, né? O pessoal via ela no Facebook, não sei aonde, falando, aí a gente falou assim, espera um pouquinho. Ela mesma falou, vamos começar a lançar já a roda da vida aqui, já bota um lead. E o que aconteceu com ela? Ela pulou uma baita de uma etapa. Por quê? Porque ela já tinha um reconhecimento. Às vezes, quando você não tem, você tem que jogar pequenas iscas, né? Tipo assim, você joga uma minhoquinha pro cara, o cara fala, pô, esse porcino tá falando um negócio que interessante, eu engordei aqui durante a... Né? Aí você fala assim, olha, semana que vem eu vou lançar um vídeo sobre isso. Nesse vídeo que você lança, você bota a landing page, pro cara ver o vídeo, né? Já foi aquele cara que achou interessante o teu artigo, entendeu? Às vezes você tem que montar como se fosse um planejamento estratégico da jornada da tua persona. Uhum. Por quê? Porque Vezes não, você... sempre. Não, sempre. Às vezes você pode pular etapa, é isso que eu quis dizer. Às vezes você pode até pular etapas, né? Ou Dependendo do eleger qual produto. é a... Isso. Dependendo do produto, Não, não. mas tá claro. Dependendo da persona. Isso. Sim, dependendo da persona, será que a persona que você tem, que vai comprar o teu produto, ela vai optar por podcast ou por um vídeo? Ou por um e-book? Ou por uma ferramenta que faça avaliação? Ou por um teste gratuito? Percebe? A gente não tem aqui só porque eu gosto, só porque eu tenho facilidade. Saiu desse... Isso não é o embalde. Embalde é tudo que a gente decide, tudo que a gente estrutura, tem que ser direcionado àquela população. Então, por exemplo, se elas estão dentro de uma clínica fazendo um tratamento, vamos supor pegar o Espaço Sorocaba, onde lá o pessoal são pessoas com problemas muito graves. Lá dentro eles ficam confinados. Eu poderia gravar uma série exclusiva só para o Espaço Sorocaba. Eles passam lá na hora do almoço, passam lá na hora... Eles têm reuniões, eles fazem reuniões com o dono da clínica, né? Durante uma sequência lá de vezes durante o mês. Então, assim, as estratégias que nós vamos utilizar e os canais que nós vamos disponibilizar, por exemplo... publicar no Instagram para um público de mais idade não é o melhor canal. Porque o canal de maior idade é o Facebook e o LinkedIn. E o LinkedIn já é para um público mais de empresa. Tentar localizar quais são as clínicas que poderiam... que estão abraçando, que estão recebendo esse público que é a tua persona. Percebe? Percebo. Então, assim, tudo é conectado na persona. Então, a decisão de conteúdo, a decisão dos canais que a gente vai divulgar, vai depender da idade, né, onde a gente vai encontrar com essa... E aonde as pessoas estão circulando. Porque, de repente, o podcast não é o principal canal de atração para o teu público, para esse produto, tá? Para esse produto. Porque se a gente escolher um outro produto... A gente pode ter uma outra estratégia de conteúdo, divulgação. E aqui, no caso, eu nem coloquei, mas também tem aqui, Porcino, um outro mecanismo bacana, mas que depois eu vou colocar. Chama quiz. É você fazer algumas perguntas muito estratégicas para você poder entender um pouco
até sobre esse consumidor, sobre essa persona, e começar a falar diretamente para dentro desse universo, porque o quiz é um pouco de caracterização da persona, né? Definir. Eu tenho um quiz que eu faço nas sessões quando eu atendo atletas em coaching individual, para eu entender um pouquinho qual que é o propósito do quiz que eu utilizo. As crenças fortalecedoras e as crenças limitadoras sobre ele, sobre como estão as relações que ele estabelece no ambiente de trabalho que ele ocupa, e como é que ele vê o futuro. Então, eu peguei um quiz, eu estabeleci, eu começo uma palavra, sou uma pessoa e boto para ele completar. Atualmente me sinto, ele completa. Então, assim, esses quiz também são recursos importantes para a gente aprofundar no conhecimento das pessoas e poder estar fazendo todo o processo de marketing, desde o conteúdo que a gente, né, até os canais que a gente divulga, e também a forma que essas pessoas precisam para avançar na questão da compra. Inclusive, uma pergunta. Diga. Quando o quiz, quando você faz, a tabulação, como é que é feita? Porque eu não sei te informar. Não sei te informar. Eu não coloquei aqui porque eu nunca fiz isso na rede. Eu faço isso dentro entendi. Entendeu? Mas entendi. Eu sei que é uma isca. E agora, rapidamente, eu tenho até o link da Resultados Digitais, que não foi da Resultados Digitais, não, foi de uma outra empresa, que falou sobre a isca do quiz, né? Que é um recurso. E aí tem que entender um pouquinho como é que a gente colocaria isso dentro da rede. Eu já vi, mas eu não prestei atenção no mecanismo. Então, a gente precisa pesquisar. Mas é também um recurso bem bacana, tá? Aqui, no caso, eu já fiz para... Tudo isso aqui é para eu poder ter alternativas, opções, e escolher as melhores opções que vão ser aquelas que vão diretamente ter algum valor para a persona que a gente quer atrair, tá? Tanto o canal como o conteúdo. Aí, no meio do caminho, a gente já está dando... Aí a gente começa, a gente já tem aqui, no caso, a gente já tem aqui, tela não está compartilhada, não sei se está mostrando. O e-mail. Tem que compartilhar. Se eu tenho aqui no meio... Se eu já tenho, se eu fiz meu dever de casa, de ter um local onde eu vou capturar os e-mails, eu já começo a me relacionar com eles. Já começo a falar, você se interessou, assistiu aquela palestra, olha só, eu tenho esse vídeo aqui, veja que legal, que está sendo feito lá na universidade sobre transformação digital na saúde, que foi o que eu fiz. Você pode falar, olha a importância que a Organização Mundial da Saúde está dando ao tema da ansiedade. Olha, hoje, o núcleo familiar, né? Por exemplo, se essa pessoa é uma mãe de família ou é um líder dentro de uma empresa, olha a sua responsabilidade, você tem que estar bem mentalmente para poder observar como é que está também a condição de ansiedade do teu time, da tua família. Quer dizer, aqui a gente começa já a se relacionar diretamente com esse público específico que já caiu na rede do inbound, né? Do e-mail marketing. Desculpe. Caiu na rede como lead. Operação do lead, tá? Aí a gente vai... inclusive, aqui você pode verificar o seguinte, você pode perguntar, você quer mais material de palestras? Eu recebi agora um TED.com a respeito de saúde dentro da... Como é que está o ambiente de saúde, né, em relação às transformações digitais no mundo? E aí a gente começa. Aqui, já o canal é de relacionamento. Aí, no meio do caminho, pode ter, por exemplo, eu não usei vamos colocar aqui eu não usei deixa eu ver se eu tenho aqui uma live. Eu não usei, não fiz, ou já fiz alguma live. No meio do caminho, eles fizeram uma reunião, mandaram um e-mail para mim dizendo que ia ter uma reunião com os coordenadores do curso lá do Einstein. A primeira coisa que eu vou ter que dar um jeito, vou assistir essa live. Inclusive, quem não pôde assistir, pode depois ter acesso ao link que eles mandaram, um outro e-mail. Então, vários e-mails, aqui são vários, uma série, e dá uma outra isca para poder fazer com que a pessoa consolide aquela compra, que realmente eu pago 5 pau para assistir um curso
durante meio ano para eu avançar um pouco mais. Agora, dentro do seu, no caso aqui, qual que seria isso? Você teria que fazer você poderia fazer uma live com um grupo de pessoas a respeito desse tema e em cima das principais questões que você levantou no quiz, por exemplo. Ou que você levantou quando você fez essas reuniões com as pessoas responsáveis pelas clínicas, né? Inclusive, definindo qual tipo de clínica, né? Para poder, quanto mais segmentar, mais você vai falar com o teu público, a persona, efetivamente. E aqui, depois dessa live, eu, Suzy, né, comprei e virei. Comprei e já estou divulgando. Já estou passando para algumas pessoas que se interessam pelo tema, como, por exemplo, o pessoal do ICF, que eu faço um grupo de transformação digital com esse grupo, com o ICF. Eu já passei esse link do curso. Então, assim, eu já sou uma promotora antes de ter feito o curso com eles, só pela palestra que eu assisti e pelo que eles me desenvolveram. E aí, aqui, no caso, para seguir viagem, a ideia central é você estar sempre pensando no que você poderia informar que daria mais certeza, mais segurança, mais convicção de que existe uma solução para aquele problema que ele está vivendo e você é a melhor solução, porque você tem aqui um produto bacana, que no custo-benefício, botando na balança, inclusive quando você trabalha com grupos, quem é que vai pagar esse programa? Né? Vai ser o grupo fechado, ou cada um vai pagar e vai formar um grupo individualmente, ou a clínica que vai te contratar. Isso também é importante pensar, porque eu preciso entender que quando eu falo na persona, eu tenho que falar da pessoa que vai comprar, vai pagar. Né? Porque, de repente, você fala com quem vai se beneficiar apenas, e na hora de pagar, eu acho maravilhoso, mas eu não vou ter grana para isso. Né? Que uma coisa, Suzy, só para uma coisa, no marketing digital, um dos maiores segredos que tem de aferição estatística do bom marketing digital para o ruim é qual é o percentual de leads que você transformou em venda. Tá? Por quê? Porque o lead não quer dizer que você vai vender para o cara. Tá certo? Imagina, você fez um negócio, entrou, te mandou 100 leads. Se você, às vezes, transformar 3%, 4% daquilo em venda, aquilo é um grande... Então, assim, depois que você atraiu o cara e converteu, tem a fase de relacionamento com ele, que nem é o caso da Suzy, né? O Einstein fez uma live com não sei quantos coordenadores médicos da área, mais analista de sistema e tal. Ali ela foi convencida. Ó, o Einstein. Quem é o Einstein? É a autoridade máxima na área de saúde, né? E ele teve que fazer uma live com os coordenadores para a Suzy comprar o curso. Percebeu? Quer dizer, na realidade, por isso que o planejamento estratégico é importantíssimo. Na hora, até eu ter o lead, o que eu vou fazer? Depois que eu tiver o lead, talvez eu tenha que ter uma live, um vídeo. Aí eu vou ver quem que se interessou por aquilo. Às vezes o pessoal bota uma outra landing page. Olha só, a RD às vezes tem landing pages intermediárias. Para quê? Para você não ficar enchendo o saco daqueles caras que não estão mais interessados, percebeu? Faço uma pergunta. Nesse valor médio que você falou, na RD, está incluída a landing page também ou somente o mailing? Sim. Não, a RD é um pacote. A gente pode até depois, se sobrar um tempinho, falar sobre isso. A RD é um sistema, é um CRM, digamos assim. É um SAP, digamos. É um puta do negócio. Mas vamos devagar. Só que é outra história. Por isso que eu estou dizendo, né? Se você adquirir a RD hoje, você vai ter 1 ano e meio para estudar e usar a RD. Hoje não dá. Então, assim, como a gente já conhece a RD, com o Simpla, você substitui a landing page. Aí a gente conversa como é que faz para fazer essa captação de leads através da... E mais uma coisa, Porcínio. Hoje, pelo que eu tenho visto aí, já tem no mercado disparadores de e-mail, porque o grande problema na hora que você captou o lead é o seguinte: eu captei os leads, eu tenho 100 e-mails. Pô, como é que eu vou mandar 100 e-mails hoje? Vai passar a tarde inteira mandando e-mail para esses caras. Que vão para a caixa de spam.
Ou vão para a caixa de spam, porque... Então, o que acontece? Como é que tu vai mandar aquele e-mail personalizado assim? Oi, Suzy, tudo bem? Ó, aqui meu curso de coaching e tal, não sei o quê. Quer dizer, hoje já tem planilhas Excel aí que tu compra, que os caras fazem, que disparam e-mails automáticos. Já tem no mercado, tá? Que esse vai ser o teu primeiro problema inicial, vai ser esse, né? Você captou lá 100 leads, e agora, meu Deus, o que eu faço com isso aqui? Não precisa ter a RD. Mas depois, mais tarde, num bate-papo, eu posso te explicar com mais detalhe o negócio da RD e tal. Mas você não Mas precisa eu agora. acho que... Não vamos entrar com a RD agora, Vasco, porque a RD foi Não, é o que eu assim... estou falando. Não vamos entrar com a RD agora. Depois, outro Inclusive, dia. o Tiago, quando nós conversamos, ele foi bem claro para mim. Ele falou, RD entra daqui a um ano quando você estiver mais consolidado. Agora não é o momento. Exatamente. O que acontece com a RD? A gente vai ter que ter um aprendizado, sabe, por sino. Então, assim, vai ter que comprar um pacote de consultoria. A gente pagou uns 5 anos atrás 2.700 um pacote de consultoria. E não é só pagar 2.700 para fazer a consultoria, para o cara ensinar a gente a fazer. Eu levei 1 ano e meio, e olha, eu levei 1 ano e meio, sou estudiosa, gosto, me dediquei, e uso o feijãozinho com arroz, porque eu fiquei tão estressada. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, que eu tinha que largar tudo que eu fazia para fazer só RD. Não dá, gente. Então, assim, existe outros mecanismos. A RD é maravilhosa, eu não quero abrir mão, eu pago, eu acho que é bem pago, mas até você chegar no nível que a gente está, de utilizar a ferramenta, é mais 1 ano, pelo menos, de dedicação. Então, assim, é muito estresse. Eu prefiro que a gente vá por caminhos sem custo, primeiro, e por caminhos que a gente possa simplificar. Consegue fazer a captação de cliente. Pode falar? Oi, Suzy. Oi, gente. Ele pode pegar esses leads e fazer um funil. Mas como é que ele pega o lead? Como é que você pega o teu lead? Ah, tá. Não, estou falando só de captar leads, né? Eu estou falando de captar lead. Depois que você captou. E outra, eu tenho 5.000 leads, mas eu não uso 5.000. Eu uso 1.000 e pouco. Por exemplo, essa informação de que tinha um pacote barato foi falta de comunicação com o Vasco, porque eu achava que o mínimo pacote seria 5.000. Se eu tivesse a informação de que 2.500 eu baixaria o valor da minha renovação com a RD, eu teria baixado, porque não adianta você ter 10.000, 15.000. Se 90% não é potencial cliente para os seus serviços e negócios. Entendeu? Então, eu prefiro ter poucos, mas que estejam ativos, ou espaço para poder captar novos e poder, de alguma forma, talvez 5.000 para eu que agora, cada vez mais estou entrando nessa coisa do embalde, é provável que daqui a pouquinho eu já esteja capitalizando aí leads quentes, aqueles que realmente estão lá dentro e têm potencial para virar cliente. Quando eu vejo que não tem potencial para virar cliente, eu já excluo da própria plataforma. Então, vamos por partes e fazendo a coisa mais simplificada para não aumentar custo e também, se fosse só custo, eu acho assim que eu até empurraria vocês para a RD, porque o custo-benefício ele se pagaria aí ao longo de um período. Mas é que tem um tempo que a gente tem que se dedicar para aprender, porque é muita coisa técnica. Então, por exemplo, se você resolver essa questão de captação de leads que você deve resolver por sino com o teu filho, no teu próprio site, no teu próprio blog, é o melhor dos mundos, porque não precisa dessas ferramentas adicionais, você já tem lá. Agora, depois que captou, qual é a outra ferramenta que você vai usar para mandar e-mail marketing? Porque e-mail marketing, se você mandar individualmente, trava tudo, se você mandar da sua máquina. Então, você tem que ter um outro canal de como você manda e-mail marketing, que é um dispositivo mais simples possível, mais barato possível, se possível, até se existir algum dispositivo gratuito, porque já tem tanta coisa gratuita, entendeu? E aquilo que o Vasco falou que eu achei que é interessante. Então, eu botei só um e-mail aqui, mas, na realidade, esse momento de você fazer a jornada com o teu consumidor, são vários e-mails, vários. Eu registrei uns 10 lá do Einstein, tá? Aí você faz a live, você pode programar aqui um conjunto de informações, né, que são uma série de conteúdos sobre esse tema que interessa para esse lead. Você pode botar mais e-mails aqui no meio do caminho.
pode colocar mais alguma coisa aqui que você possa, por exemplo, promover uma palestra, ou você já tem uma palestra, vamos supor que você tenha aqui já promovido, né, já realizado, uma entrevista. Você fez lá um vídeo com uma entrevista sobre esse tema, com uma psicóloga que falava sobre ansiedade. Já está gravado esse material que você já dispõe. Ou você vai fazer um outro podcast sobre o tema da ansiedade, você vai colocando aqui. Até o cara, a persona, né, o cara, a pessoa, decidir comprar. E aí sim, tudo que a gente fez aqui antes, aqui para trás, valeu a pena porque a gente transformou isso em venda. Para pensar, tudo que você já publicou, Ursino, Gica, eu, o quanto que tudo que eu já publiquei se transforma em venda. Ou compra, né? Porque no caso, a pessoa que bate compra. A gente trabalha muito de graça, a gente trabalha muito de uma forma genérica, a gente bota muito sem uma estratégia de embalde marketing. Uma estratégia dentro desse conceito de que tudo que a gente está fazendo é para se comunicar com essa persona que tem a ver com este produto particularmente. Né? Então, se eu vou fazer agora aqui uma outra rodada sobre coaching individual, dentro do mesmo projeto Eu Saudável, eu precisaria primeiro redefinir quem é essa persona. Ficou claro para mim agora, porque para cada tipo de público e parceiro que eu já tenho conversado, eu vou ter que, já tendo os materiais desenvolvidos, reorganizar a ordem de que eu vou fazer a comunicação. Tá bem claro para mim agora como que eu tenho que fazer, e enquanto vocês estão falando, eu já pensando aonde está cada tipo de coisa, né? E como fazer para colocar isso daí definitivamente no ar. Como começar a trabalhar. Persona. A questão de tentar captar os leads e enviar e-mail e tudo mais, nessa clínica, na fisioterapia, eu tenho o próprio CRM deles, que é grande. E nós fizemos um trabalho um ano atrás, onde nós fizemos a atualização de todo o CRM deles. A gente sabe quem é ativo, quem não é ativo, e inclusive sabemos quem era paciente ativo e quem era paciente não ativo. Quer dizer, uma coisa voltada para o e-mail, para a comunicação, e outra coisa voltada, inclusive, para quem estava como cliente e tentar recapturar. Então, lembre-se que eu já era um lead do Einstein, porque eu sou cliente do Einstein como consulta, sou cliente Einstein como outros eventos que eu participei lá na parte do ensino. Só que assim, ó, eu me tornei uma persona do produto de certificate, entendeu? Então, na realidade, o fato de você ter um banco de leads, você precisa enxergar desse banco de leads qual é a tua persona. Então, uma coisa que eu devo sentar com eles a semana que vem, exatamente para conversar sobre isso e para organizar a live que a doutora Roberta quer fazer junto comigo para falar sobre esse programa. Então, na segunda ou terça-feira, a gente já deve estar sentando para trocar ideias sobre isso. Lembra que você está vendendo saúde, você vai precisar ter muito claro a doença, as dores, descrever essas dores. O que é uma pessoa que é esse público que você quer conversar com ele. Exatamente, e vai ser a base da minha conversa com ela, porque eu também tenho que entender qual é o grupo da clínica dela que ela precisa atender, porque praticamente ela vai estar organizando esse foco para mim dentro da clínica. Sim. Porque, inclusive, a venda via outbound vai ser feita pelo pessoal dela e via marketing digital vai ser feito por essas ferramentas. Nós vamos unir tudo, né? Enquanto o Vasco estava falando a respeito do funil, eu fui lá pesquisar, só para vocês terem a noção, geralmente quando a gente começa colocando o tema para chamar a atenção, 58 mil, quando você chama a atenção de 58 mil, 8 mil viram leads, isso aqui é um percentual, tá?
1.000 viram oportunidades de negócio e apenas 362 viram clientes. Então, mesmo fazendo tudo direitinho, especialmente quando o produto tem um valor alto. Agora... Olha, só dando o número, o nosso amigo Porcino, que é virginiano, que nem eu, a RD fala sempre em taxa de sucesso de 3%. Isso que a Suzy está dando aí é uma taxa de sucesso de 4%. Tá? Que é uma taxa, ou seja, 362 de 8.720 é alta. É uma taxa excelente, excelente, né? Vou até colocar aqui, porque eu acho que esse dado é um dado importante da gente estar compartilhando para a gente ter o esforço de marketing. Por isso que a gente fala o seguinte, ó, não adianta a gente chamar atenção um monte de coisa, porque o que acontece no funil de vendas? As pessoas começam a se perder. Eles vão se perdendo durante o processo. Então, aqueles leads lá, um monte... eu ganhei 58.000 likes. Nossa, tô bombando nas redes. Mas não tá vendendo, meu filho. Então, não adianta. Então, quando eu via algumas coisas que você postava, eu digo, tá tendo um trabalho do cão, mas não tá vendendo, porque não é assim que vende. Aí eu fui fazer a liçãozinha de casa, eu falei, tudo bem, eu já tô até falando um pouco das dores, mas eu também não tô vendendo usando todo esse mecanismo aqui que a gente pode utilizar, entendeu? Tá servindo todo esse bate-papo. Lógico, primeiro eu tenho que botar máscara em mim, como é que eu posso falar e tirar as dúvidas do Porcino, tentar dizer como é que se faz, se eu não estou fazendo. Pelo menos uma parte aqui eu não estou fazendo ainda. Eu tenho feito bacana, de uma forma bacana, algumas partes, mas eu me perco ao longo do caminho. E o que acontece também? Quando a gente vai estudar marketing digital, eles dão muita parte, faz isso, pedacinhos. A gente tem que montar uma lógica, entendeu? Isso aqui que eu fiz para a gente conversar hoje não está pronto em lugar nenhum. Eu tive que montar. Inclusive, achei um site bacana com esses ícones, né? Gratuito, você vai lá ver. Quero falar sobre negócio, aviação, sobre criança. Você vai lá e você puxa esses ícones para ficar bonitinho. Então, é um processo de aprendizado e um processo de aprendizado sistêmico. Eles não têm, muitas vezes, para ensinar para nós esse cuidado sistêmico que a gente precisa ter para enxergar, né? Porque quando a gente fala de estratégia de marketing, embalde, bacana. Agora, como meu filho que eu faço? Eu levei mais de um ano para alguém me ensinar a desenhar uma estratégia de marketing. Foi um dos últimos consultores com quem eu tive aí um apoio dentro da RD. Porque eles falam, você dá um nó. Tá bom, mas como é que faz? E eles não falavam para mim como, né? Então, agora eu estou abraçando de vez. Esse é o maior problema de certos consultores. Não é? Agora eu vou abraçar de vez, vou fazer uma campanha direitinho, vou desenhar quantos e-mails, eu vou descrever como eu guardei os e-mails do Einstein, como é que ele, logo depois que eu me matriculei, logo depois, o que eles mandavam para mim? Então, eu tenho de uma grande referência como faz algumas ideias do conteúdo dos e-mails que a gente pode colocar entre, né, a isca inicial, né? E vou desenhar, vou fazer direitinho, inclusive com uma palestra. A primeira isca vai ser a palestra da telemedicina, da telecoaching, que eu fiz lá. Eu estou fazendo para treinar com um grupo mais fechado. Correto. Né? Agora eu vou fazer direitinho uma campanha completa. E vou, inclusive, medir quantos leads eu atraí, né? Quantos desses leads, que são as questões mais que tem também na RD, se tornaram oportunidades, que se interessaram, ou que vieram para o segundo movimento de uma live, abriram, porque na RD é bacana, quando eu mando um e-mail, eu sei quem abriu, né? Eu não vou mostrar a RD, não, que você vai ficar encantado e depois... Mas assim... Fica para outro momento a RD. É muito 10 a RD, é uma Porsche, né? O Thiago me falou, pai, se eu te mostrar isso daí, você vai sair comprando, não é a hora. Não é a hora, porque tem um aprendizado, porque depois eles botam no teu colo que se vire para fazer e você não vai saber fazer, porque
É uma ferramenta complexa. Ela tem Ursino, você já passou por processo de ISO 9000 em empresa que você estava? Já. Então, é como se você tivesse assim, ó. Você Com abriu a Falcão tua Bauer. empresa, você abriu a tua empresa agora e vamos fazer um processo de ISO 9000. Ferrou. Vai ficar todo mundo envolto com aquilo e você vai esquecer de produzir. É mais ou menos isso. Foi o que Não, e a aconteceu gente não tem comigo na uma equipe. Continental. A gente não tem um time. É a gente, entendeu? Então, assim, vai cair no colo para a gente fazer. Inclusive, eu falava com eles lá, vou parar, vocês estão me deixando louca. Porque eu tenho que parar com tudo que eu faço para ficar aprendendo e fazendo as coisas do RD. Aí eu larguei mão, digo, não, agora eu vou fazendo de acordo com a minha necessidade, no meu tempo, com as minhas dúvidas. E aí foi que a coisa foi muito mais lenta, mas que foi para frente, porque aí eu não precisei parar, né? Então, assim, vamos lá, vamos tirar aprendizagens aqui da nossa conversa. Até coloquei aqui, ó, o geral, né? Para a gente ter uma visão. Aqui só estava precisando incluir aquele do quiz, que é só a gente pesquisar rapidinho, que a gente já tem lá como é que faz, já coloca aqui mais uma opção. Aqui foi o exercício que a gente fez, né? De como planejar a sua jornada aí, ou a jornada da sua persona, que você tem que saber se a pessoa fala inglês, se a pessoa... todos os detalhes que você conseguir dessa persona, né? Como é que tá a vida dela, se separou, por exemplo, muitas mulheres, muita ansiedade, e 50% se separou. Não conseguiu nem se manter. Aquela pergunta que não quer calar, de aluno pedinte, sabe qual é? Eu vou ter como utilizar esses slides para poder montar Lógico, essa rota? Você passa para mim? Sim, sim. Porque aí eu tenho condição de, para cada grupo, a mente clareou bastante hoje. Para cada trabalho, segmento, montar isso. Cada persona, ou para cada produto que você vai vender. A coisa abre, tá claro para mim. Tá? Eu vou ter que faça um produto. Fazer meu planejamento estratégico mesmo. Faça um produto o mais simples possível para você usar todo o mecanismo, toda a jornada, né? E trabalhando e aprendendo com... vender uma sessão de avaliação de coaching. Uma sessão, só para uma avaliação. Ou fazer esse aqui, mas assim, procure fazer tudo certinho e ter um aprendizado de maneira que você tenha pelo menos uma venda por cima. Se a gente não vender... Outra pergunta. Quem está trabalhando os teus textos? Não, eu faço tudo por cima. Eu só não faço cuidar da parte financeira, que é o Vasco que faz. O que entra, o que sai. Nem sei entrar no Banco do Brasil. O resto, meu amigo, estudar, elaborar, estruturar, divulgar, tudo eu faço. Tudo. Os slides. A parte financeira eu tenho que achar alguém também para me ajudar. Por sorte, ela está presente, quero agradecer, né? A Giga está nos ouvindo, mas esse nome Eu Saudável veio da terceira reunião que a gente fez e ela tem me ajudado muito nisso. A gente tem batido muito papo a respeito. E, Giga, obrigado, hein? Você viu os desdobramentos de todo aquele bate-papo que a gente teve aquela manhã, depois o tornado, né? Mas a coisa está caminhando. Agora ficou claro para mim, questão do que o Vasco falou. Faz um planejamento estratégico. Eu peço para todos os meus clientes fazerem planejamento estratégico, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, estava deixando o meu de lado. Certo? Deixa eu fazer. Mas eu até te recomendo fazer um planejamento estratégico. É muito mais fácil cortar depois do que colocar, né? É aquela história. Verdade. Faz um baita no planejamento. Fala assim, eu não sou conhecido nisso, como é que eu vou ficar conhecido? Eu vou escrever um texto, depois vou escrever um vídeo. Esse negócio da persona que a Suzy falou, mas ele é tão importante que existem estudos em marketing digital que falam o seguinte: não adianta você falar assim, eu vou fazer um texto de 10 páginas, vou falar geral, o cara não se interessa.
Se você tiver a persona bem definido, você escreve um texto de uma página, você vai na ferida. Você vai na dor dele, entendeu? É. Tanto é que eu já não estou mais fazendo meus textos grandes. Né? Eu fazia texto muito grande, agora não estou. Mesma coisa, vídeo, tal. Quer dizer, se você tiver isso bem definido, você vai fazer um planejamento estratégico em cima disso. A minha persona é um cara entre 40 e 65 anos, que está fora de peso. Mais masculino, mais feminino. Mais masculino ou mais feminino. A dor principal que ele está vivendo hoje é essa, ele está com esse... etc. E aí você vai escrever... Isso é, inclusive, é importante para você ver, por exemplo, o negócio de vídeo. Uma vez eu perguntei para um consultor da Empíricos, que é uma empresa de conteúdo financeiro que eu assino, né? A Empíricos há 5 anos. Por que vocês mandam... Olha só essa pergunta que eu fiz. Por que vocês mandam vídeo e texto? Olha só. Vasco, nós mandamos vídeo em texto porque os nossos clientes variam de 30 a 70 anos de idade. E os acima de 45 gostam de ler. Então, olha só. O cara escreve um roteiro, escreve um texto de 5 páginas e faz um vídeo daquilo. Quando ele manda o vídeo para você, se você quiser ler em texto, clique aqui. Olha como é importante você ter o teu... O que você está falando, Vasco, tem total fundamento. Eu hoje, eu acho que até comentei com a Gica, hoje eu escrevo os meus roteiros, que depois eu transformo em texto para colocar no blog e enviar o link para determinadas pessoas. E só estava faltando eu transformar em vídeo, que eu vou passar a gravar agora. Mas realmente tem determinada idade que não adianta você colocar o áudio. A pessoa gosta de ler, ela gosta de ver as fontes, ela gosta de ter aquele clique para ela entrar e aprofundar um pouco mais. Quer dizer, eu tive que mudar tudo isso na minha estrutura de trabalho. Até Isso aí. da onde que você vai investir na tua propaganda também, porque agora mudou um pouco, claro, por causa da pandemia, mas Instagram tem uma idade menor, Facebook já é tipo para os 40, 30. 50 para cima, na verdade. YouTube já é os jovens, de 17 a 20 anos, mais ou menos. Então, até onde você vai investir na tua propaganda, você tem que saber a idade do teu público. Porque hoje não, né? Porque não sei se vocês viram que pela primeira vez na história, o YouTube ele superou o Google em buscas. Antes o Google era o número 1, né, em buscas. Hoje o YouTube ele superou o Google. Então, o que acontece? As pessoas estão investindo em vídeo. Tanto que saiu do mercado o microfone de lapela. Tipo assim, não tem para comprar, as pessoas estão garimpando. Então, o vídeo está sendo uma coisa mais utilizada hoje, muito mais do que a escrita. E aí, dependendo da faixa etária que você vai escolher, você vê se você investe mais no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Facebook é só de 50 para cima. Que não vão para o Instagram. Dificilmente hoje ainda estão indo. Mas YouTube também é uma faixa etária menor. Inclusive, tem vários artigos que falam sobre como definir bem uma persona. Os resultados, eles são muito bem. Se você colocar assim, como definir uma persona, resultados digitais, Endeavor. Eu coloquei assim, lógico, essas perguntas, eu posso até compartilhar com vocês, não fui eu, foi uma pessoa de estratégia de marketing que me fez para definir a persona de um produto que eu estou desenvolvendo. E aí ele me mandou umas perguntas para eu responder e foi como eu defini minha persona. Porque ele colocou assim, ó, quem é a minha persona, né, no caso? Defini que a minha persona, que eu coloquei que eram mulheres acima de 40 anos, com baixa autoestima, que se anulam pela família, filhos, marido, estagnada profissionalmente, não se sente atraente, vida sexual mediana, inexistente, sem clareza de posicionamento na família, dificuldade de tomar decisões e lidar com mudanças, sem iniciativa e insatisfeita com o próprio corpo. Então, tipo, essa persona. Exatamente. Aí, assim, o que você sabe, qual é a dor dessa persona, o que eu sei no caso, o que eu faço e qual é o benefício e o resultado que eu tenho para entregar. E aí eu coloquei quais são os sonhos e desejos dessa mulher, eu coloquei corpo saudável e atraente,
coragem para tomar decisões, iniciativa, perder o medo do novo, confiança em si mesma, independência emocional, descobrir, ter consciência de quem ela é, ter uma vida sexual ativa e sadia, entender o porquê ela faz, autoconsciência e hábitos de comportamento, independência financeira, reconhecimento profissional da própria vida e ser a protagonista da sua própria vida. E aí, como eu ajudo essa mulher? Através do exercício físico, mudança de hábitos, desenvolvendo hábitos saudáveis, promover o autoconhecimento, mudança de comunicação interna, diálogo interno, cura emocional, blindagem emocional, equalização de frequência, eu posso trabalhar alguma coisa com frequência energética e clareza de propósito, definição de prioridades e redução de conflitos internos. Aí, na verdade, eu coloquei isso, mas isso vai ser claro, né? Enxugado. Mas na hora que eu comecei a responder essas perguntas, exatamente da pessoa que você quer atrair. Claro que tem até homens que podem procurar isso, mas o público-alvo é essa mulher que passou dos 40 anos e acha que já está velha demais para viver. Cuidar dessa pessoa específica. E aí, a partir disso, a gente vai encontrar o meu posicionamento, como que eu vou me posicionar. E aí, a partir disso, eu vou fazer uma jornada do herói, porque eu tenho quase 45 anos, trabalho com isso, como que eu lidei com as mudanças, então eu vou ter autoridade para falar com essa mulher. Com 2 filhos, eu não sou casada, então agora a gente está começando a estruturar a coisa a partir daí. Mas se não tiver essa clareza aqui por cima, você não sabe por onde começar. A gente perde muito tempo, perde muita energia, a gente sai atirando no desespero e aí não fecha a venda. Se a gente fizer algum esforço de comunicação, não fechar nenhuma venda, quem está pagando essa conta? Né? E aí, assim, eu coloquei sensacional a sua persona, o exercício, né? Eu coloquei aqui, olha, o link nessa página do exercício que você fez sobre como e por que criar uma persona para sua empresa, tá? Esse aqui é um artigo do Resultados Digitais, que é onde a gente se nutre aqui com o conteúdo, tá? E aí, por cima, assim, ó, quando a gente fala de estratégia, depois que definiu a persona, resolveu o problema de como você capta os leads e como é que você vai enviar e-mail, resolveu esse problema, aí definiu o roteiro. O que você vai fazer com esse roteiro? Vou gravar vídeo, vou pôr podcast, vou fazer um artigo. O artigo é muito legal porque o roteiro já está pronto. Primeira coisa é o artigo. Aí coloca lá no LinkedIn, já depois coloca no blog, se tiver, e já dá para botar das redes também, aquela... Quase falou, tem gente que gosta de ler, eu gosto de ler, mas eu sou da turma mais antiga. Só um pouquinho, só para terminar o raciocínio. Aí, quando você tiver feito tudo isso e começar a se relacionar com os e-mails, escrever os e-mails com antecedência. Então, assim, logo que ele fizer a inscrição, ele vai receber um e-mail dizendo que ele fez inscrição, que agradeço isso, agradeço aquilo. Tá. Segundo, passa uma semana. Tem esse material aqui, papapá. Aí passa mais uns dias. Nós vamos fazer uma live. Esses e-mails, eles têm que estar programados também dentro da estratégia de comunicação. Liga o teu áudio. Pelo Simpla dá para fazer isso, né? Não, mas o e-mail você vai... Eu preciso... No e-mail, não, o Simpla resolve você captar o lead, mas o texto que você vai desenvolver... não. Então eu perguntei errado, desculpa. O e-mail eu tenho que desenvolver, deixar tudo programado. Mas isso. Essa programação, o disparo, o Simpla pode fazer ou eu pode fazer. Deixo programado? Não, você vai pegar, vai programar no teu computador. Eu abro pastinhas. Então, eu faço lá várias pastinhas dos e-mails que eu vou colocar. 4 e-mails entre o momento que ele baixou a isca e o momento em que eu vou dar uma outra isca. Aí, o que eu faço? Já tenho um modelinho. Eu copio e coloco dentro do Simpla, porque aquele grupo que se inscreveu para assistir aquela isca inicial é para esse grupo específico que eu estou mandando. O Simpla faz isso. Entendi. Aí você vai mandar o segundo. Você vai apagar aquele primeiro, mandar o segundo, puf, tá?
Talvez até possa fazer uma programação de vários e-mails. Eu não sei fazer isso ainda no Simpla. Eu copio e colo. Aí vai para a segunda isca. Tem que abrir um outro Simpla para aquela reunião com coordenadores. Por quê? Porque você pode atrair pessoas que não assistiram aquele primeiro, que ainda não são, você não captou o lead ainda. Abre um outro Simpla com outro programa, uma outra isca. Aí você já vai ver dali quem que é os seus leads anteriores e quem que é novo ali dentro daquele, né? Entendi. Então, assim, Ficou claro. e aí tem que verificar o seguinte, ó, no finalzinho, que a pessoa assistiu a primeira palestra, recebeu e abriu os e-mails, talvez o telefonema, que o Vasco falou, né? Vamos fechar. Ó, você tem alguma dúvida? Você quer mais alguma informação? Aí já vai para aquele contato, se precisar, não precisou comigo. Ah, precisou. Eu tive uma dúvida, me mandaram pelo WhatsApp, uma secretária lá do doutor Eduardo, que é sobre uma coisa que eu quis levantar com eles. Aí ela começou a ficar me monitorando no WhatsApp, mandando material, perguntando se quer isso, quer aquilo. Então, abri um canal também de comunicação no WhatsApp. Tá? Desculpa, Vasco, que eu cortei o Vasco. Não. É que o que eu ia dizer para o Porcino, ele anotar aí, tem uma canetinha aí, anota 2 nomezinhos aí. Caneta eu achei, deixa eu achar papel agora. Peraí. Fala para mim que eu boto aqui, Vasco, que eu coloco aqui Tá, no... é Eric Santos. Escreve aí, Eric Santos, Eric com C no final. Ele vai ter acesso aqui, eu acho que é o Eric que escreveu, Eric Santos e André Siqueira. Tá. Esses 2 caras são o CEO e o vice-presidente da RD. E tudo que você for pesquisar de marketing digital, é isso que eu ia dizer para vocês. O marketing digital é um negócio que tem gente maravilhosa e tem um monte de picareta no mercado. Então, você entra no Google e bota assim, inbound marketing, vai aparecer 10 páginas. Procura resultados digitais. Esses 2 caras, eles têm, se você quiser assim, disparo de e-mails automáticos. O André Siqueira tem um e-book maravilhoso disso. Sobre marketing digital. O Eric Santos, só para ter noção, ele é do conselho da Endeavor, né? Que é aquela... Então, assim, ele tem vários e-books, vídeos, etc. e tal. É fantástico. Só que tem um detalhe, tem que ter cuidado, porque tudo que eles publicam é para vender a RD Station. Ah, não. É a RD Station. Então, assim... Sim, mas é assim, os e-books dele não... Conteúdo. É conteúdo.